Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo de hoje é sobre a grande final da Copa do Brasil, fazendo já um pré-jogo do que esperar um pouco desses dois confrontos entre Corinthians e Vasco. Jogo de ida nesta quarta-feira às 9h30 na Neoquímica Arena e o jogo de volta domingo às 6h30 no Maracanã. Promessa de dois estádios cheios e de festas maravilhosas de ambas as torcidas e de muita emoção. Então peço para você de antemão já deixar seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, bora falar desse Corinthians e Vasco. Já vou deixar bem claro assim, no geral eu acho que tem um ligeiro favoritismo pro Corinthians. Eu vejo o Corinthians com mais jogadores, principalmente meio para frente, capazes de fazer diferença. E também eu vejo o Corinthians com um pouco mais de opções no banco, que podem contribuir. Eu acho que o Vasco também tem totais chances pelo que já mostrou sobre o Diniz. Eu acho que é um jogo bem aberto. Eu não vejo um grande favoritismo. É diferente, por exemplo, de Cruzeiro e Corinthians e Fluminense e Vasco. Pelos momentos que ambos chegaram, era natural que você colocasse um bom uma dose de favoritismo para Cruzeiro e Fluminense. Mas o futebol mostrou que o favoritismo, não ganha jogo. O que ganha é bola jogada. E Corinthians e Vasco se classificaram com merecimentos. Mereceram se classificar. Não foi só na base da sorte. A decisão chegou aos pênaltis, mas no caso do Corinthians, em termos de merecimento, ele jogou melhor que os dois jogos. O Vasco também fez merecer a classificação contra o Flu. E uma final que promete ser muito emocionante, duas torcidas que sofrem bastante com as péssimas administrações que os clubes passam nos últimos anos. O Corinthians não ganha um título nacional desde 2017, o Campeonato Brasileiro, enquanto que o Vasco, o último título nacional, foi em 2011, a própria Copa do Brasil. Naquela época, o Vasco tinha um grande time, inclusive, que bateu de frente com o Corinthians e poderia ter ganhado mais coisas se não fosse justamente para aquele Corinthians do Tite. Falando um pouco mais sobre as equipes, o Corinthians, pelo visto, não vai ter desfalque. Eu acho que tem algumas dúvidas sobre a condição física de alguns jogadores. Estamos no final de temporada, que ou não, isso é um assunto importante para ambos os times. Quais as condições de cada um. Garro e Ranieri foram banco nas semifinais por questões físicas, foram muito importantes para o Corinthians se classificar no segundo tempo. O jogo contra o Cruzeiro, na volta, tem que ver como eles vão estar em condições para jogar, de titulares para iniciar. Por exemplo, o Maicon, que saiu claramente muito cansado no jogo de volta, como vai estar recuperado já para quarta-feira. Isso tudo também pode influenciar na escalação. Martínez pode ser um jogador a entrar nessa equipe titular do Corinthians justamente por isso, para ter mais vitalidade, capacidade de pressionar, de marcação, até para compensar um possível trio de ataque, com Garro, Memphis e Yuri Alberto. E falando de Yuri Alberto, claramente ele jogou a semifinal, principalmente o jogo de volta, no sacrifício. E tem que ver qual é a condição dele. Ele não jogou bem. E tem que ver qual é a condição dele para esse jogo de volta. Se vale a pena mesmo ter ele jogando no sacrifício como titular e ele não jogando bem, ou se podemos ver o Dorival mexendo nesse time. Um Vitinho que vem entrando bem, um Guinegão se ele não quiser mudar muito na característica, ou até um Dieguinho se ele quiser testar algum jogador mais aberto pelo lado direito. Tem que pôr isso na conta, porque assim, o Yuri Alberto não vive boa fase, ele é um cara que se entrega à vontade, mas não está jogando bem, a confiança está baixa, perdeu o pênalti, e fisicamente parece que também não está bem. Eu acho que tem que levar muito em conta até que ponto vale a pena continuar insistindo, continuar colocando em campo um jogador que não está 100%. O Vasco também vai vir com força total. Eu acho que pensando em escalação, eu acho que tem muita dúvida se o Verratti vai ser titular, se vão ter o Ryan atuando por dentro, como se centroavante, ou se veremos o Verratti, mesmo camisa 9 de fato, começando desde o início. Eu acho que no seu primeiro jogo fora de casa, eu apostaria mais no Diniz, colocando o Ryan, opção de jogador de velocidade, tentar explorar o fato da defesa do Corinthians ser uma defesa mais lenta e o fato do Corinthians vai ir para cima, vai se expor e vai dar esse contra-ataque pro Vasco. Eu não vejo eu ficaria surpreso se ele começasse com o Verratti logo de cara, deixando o Ryan na ponta direita e para mim onde ele rende mais. Eu vejo um confronto que tem tudo para ser muito aberto e de dois times que vão buscar o jogo por características, por filosofia. E cara, porque são dois times que defensivamente não passam segurança alguma. São talvez duas das equipes que mais falham defensivamente. A defesa do Vasco fez um ano péssimo. Não passa confiança alguma. Enquanto que o ataque se mostra capaz e poderoso de fazer bastante gols, a defesa também se mostra capaz de entregar muito gols. Mesmo com as contratações do Cuesta, do Robert Renan, que melhoraram um pouco a situação, que era muito pior antes, ainda assim é um time que constantemente falha bastante defensivamente. Enquanto o Corinthians também não passa segurança alguma. Por mais que na Copa do Brasil o nível defensivo do Corinthians tenha subido em relação ao que foi o ano todo,
Ainda assim, a gente viu na semifinal contra o Cruzeiro a capacidade que essa defesa tem de falhar, de ter falhas individuais. Então isso pode ser muito decisivo para esse confronto. São dois times que falham bastante e que provavelmente vão cometer falhas. E quem aproveitar melhor pode ficar muito perto do título. Tem a questão física, tem a questão mental também. Né? São duas equipes que mostraram nessa semifinal poder de reação, porque por pouco não deixaram a vaga escapar nas semifinais e conseguiram ir buscar. A classificação no pênalti dá muita confiança para ambos, obviamente. E eram dois elencos que precisavam dar essa resposta depois do Brasileirão, principalmente reta final de cada um. E isso é muito importante. Tem a pressão, por exemplo, lá do Vasco, que não conquistou o título há muito tempo. A pressão, querendo ou não, dos resultados históricos contra o Corinthians. O fato do Corinthians ser esse algoz grande para o Vasco, até que ponto isso pode entrar em campo, em caso o Corinthians saia na frente, se o Vasco vai conseguir ter essa cabeça no lugar, né, para não achar que vai acontecer de novo, ou que não vai ser dessa vez. A gente já viu o Corinthians em alguns momentos ser um time que, quando está em vantagem ou está em situação de parece que ele é mais favorito, é uma equipe que entra um pé mais mole, que tem uma postura bem mais relaxada, que é um time que constantemente tem uma tendência claramente a baixar o nível de concentração, e isso pode ser muito perigoso para o Timão. Falando de ataques, são dois ataques de muita qualidade. O Felipe Coutinho, por exemplo, no Vasco, é um jogador que se espera mais dele. Acho que na semifinal ficou devendo e o Vasco vai precisar dele. Todos os olhos vão estar no Ryan, mas falando do Vasco, tem que citar o Andrés Gomes. Eu acho que esse duelo, Andrés Gomes e Mateuzinho, pode ser decisivo para esse confronto. Que vamos lembrar, por mais que o Mateuzinho tenha feito um segundo tempo muito bom no Mineirão, o jogo de volta ele sofreu muito defensivamente. Ele é um cara irregular. O Arroio fez os 2 gols explorando o Mateuzinho e o Andrés Gomes vem jogando bem. E esse é um duelo que pode ser muito favorável ao Vasco. A questão do meio campo vai ser muito decisivo, porque o Vasco tem tido problemas ali na questão de volantes. Desse elenco, acho que pensando em 2026, eu acho que a posição que o Vasco vai precisar reforçar no time titular é justamente isso, a cabeça de área, volantes que consigam não só encaixar dentro do padrão de jogo do Diniz com a bola nos pés, mas também que consigam entregar mais sem bola, consigam ajudar mais defensivamente. Enquanto que o Corinthians tem no seu meio campo, contra o Cruzeiro no segundo tempo, uma força. O Breno Bidon em grandes jogos, jogando muito bem. O Garro mostrando um bom nível. O Ranieri conseguindo voltar e jogando bem. E é muito importante que ele seja bem fisicamente. Então, é um confronto que tem muitas chaves importantes. Tem a questão física de como cada time vai, como está nesse final de temporada. A questão mental de ambos. Duas equipes que já mostraram momentos de instabilidade nesse sentido nesta temporada. Tem uma questão importante que é cartões amarelos. Esse regulamento bizarro da CBF, que não zera cartões amarelos para a final da Copa do Brasil. O Corinthians está cheio de jogador pendurado e jogadores importantes que, se tomarem cartão no jogo de ida, não joga a partida de volta. Isso pode ser algo até decisivo, enfraquecer o timão para o jogo de volta no Maracanã. E tem a questão tática também. O Vasco é uma equipe, por exemplo, que precisa atacar, que precisa ter a bola. É uma equipe que, em alguns momentos, mostrou quando o adversário consegue pressionar bastante a saída, tem dificuldades, né? E o Corinthians, em alguns momentos isolados, mostrou ter capacidade de fazer isso com o adversário. O Vasco, defensivamente, é uma equipe que não passa segurança, comete bastante erros. Ao mesmo tempo, é um time que consegue ter um grande volume ofensivo, seja atacando por dentro, seja principalmente pelos lados de campo, com o Andrés Gomes, Nuno Moreira. Quando o Ryan cai pelo lado direito por dentro, cresce o poder de ataque. Você tem uma opção de ter um Verratti entrando, e essa bola aérea dele é um dos melhores, se não o melhor do país nisso. E o Corinthians, por exemplo, se ele tem o Gustavo Henrique, que é um zagueiro seguro nisso, provavelmente vai jogar o André Ramalho. O André Ramalho é um zagueiro que sofre e muito contra atacantes mais físicos, mais fortes fisicamente. Um exemplo é os duelos dele com o Caleri aqui no São Paulo, quanto ele sofre, entre outros. Ele tem essa dificuldade quando ele pega atacantes que têm mais força física, que jogam mais no corpo, e o Verratti pode levar muita vantagem nisso. A questão da velocidade, a zaga do Corinthians é mais lenta. Então, o Vasco pode muito bem explorar essa bola em velocidade com a Ryan nas costas dele, explorar a profundidade. Algo que o Cruzeiro não conseguiu fazer no segundo tempo. A única vez que o Cruzeiro conseguiu explorar essa velocidade, saiu o gol. Só que depois não conseguiu pôr o Caio Jorge em condições de correr contra Gustavo Henrique e André Ramalho. Buscou muita bola no corpo, o Caio Jorge fazer pivô, e aí ele foi engolido. Então, o jogo do Vasco, se caso vá com o Ryan de 9, não pode ser ficar colocando bola para ele brigar de costas no meio dos zagueiros. Isso vai facilitar muito a defesa do Corinthians. Tem que ser bola buscando a velocidade, buscando o ataque dele em profundidade. Isso é algo que ele pode levar muita vantagem. Ao mesmo tempo, o Corinthians tem um fator casa, um time forte em casa, essa pressão que foi fazer.
Tem que lembrar do último confronto que tivemos no Brasileirão, que foi uma vitória do Corinthians por 3-2, um jogo que o Corinthians jogou bem melhor. O 3-2 não mostra o que foi o jogo, era um jogo que o Corinthians venceu até mais folgado. Um Corinthians que atuou ali muito mais com uma linha de 3, né, o Ranieri fazendo esse terceiro zagueiro, só que no jogo de agora na Copa do Brasil, o Ranieri atuou como volante mesmo. Vamos ver qual vai ser a opção do Dorival, se vai ser o Ranieri ter ele no meio, fazer um losango no meio campo, como foi no final do ano passado, o seu Ranieri recuando, fazendo uma linha de 3, algo que ele fez bastante nessa temporada, justamente para dar mais liberdade para as subidas de Mateuzinho e principalmente Matheus Bidu, que vem numa grande fase. E no jogo do Brasileirão São Januário, essa questão dos laterais foi fundamental para o Corinthians vencer. O Vasco teve muita dificuldade em marcar a subida de ambos, justamente porque os pontas não marcavam tanto, principalmente pelo lado do Matheus Bidu, e o Corinthians teve muita vantagem disso, conseguia avançar no campo facilmente, e o Corinthians naquele jogo ganhou a batalha do meio campo. Só que o Corinthians não teve o carro, foi o Breno Bidon ao lado de mais 2 jogadores do meio campo, o Corinthians conseguiu ganhar essa batalha do meio campo, e isso vai ser muito decisivo. Ao mesmo tempo, a defesa do Vasco tem um pouco de problemas em defender as costas, a profundidade. É uma defesa que cede espaço nisso. E aí seria muito importante o Corinthians ter um Yuri Alberto bem fisicamente e bem tecnicamente, porque ele é o atacante do Corinthians com maior capacidade de atacar as costas da defesa. Só que se ele não estiver bem, se ele estiver novamente sentindo, isso é muito bom para o Vasco. E claro, tem as grandes figuras. No Corinthians a gente tem Garro, a gente tem Yuri Alberto, e claro, Memphis Depay, que é um jogador que eu pouco falei aqui, mas ele vem sendo decisivo, vem sendo importante nessa Copa do Brasil. Fez gol contra o Palmeiras, foi bem contra o Atlético, entrou bem nos 2 jogos, né? Fez gol no jogo de ida contra o Cruzeiro, jogou bem. No jogo de volta um pouquinho mais abaixo, mas não foi mal. Mas é um cara decisivo, é o tipo de jogador que pode decidir um jogo. Eu acho que esse é um trunfo do Corinthians, ter mais jogadores capazes de decidir o jogo em poucas jogadas. Tanto o Souza na defesa, você tem o Gustavo Henrique jogando muita bola, você tem o Matheus Bidu em grande fase, você tem o Breno Bidon também em grandes jogos muito bem, você tem o Rodrigo Garro, você tem o Memphis Depay. Esses jogadores podem fazer muita diferença. Tem no banco um Vitinho em grande fase, Guinegão, Dieguinho, André Luiz, jovens que vêm entrando bem constantemente. O Vasco tem bons jogadores, também o Léo Jardim vem sendo importante no gol, especialmente em pênaltis. Paulo Henrique, que é um lateral de seleção. Eu gosto da zaga Cuesta e Robert Renan, não gosto. Eu acho que o meio campo é um problema, por mais que o Cauã Barros tenha mostrado alguns bons momentos. Eu acho que essa dupla de volantes é um ponto fraco do Vasco e vai precisar que o Coutinho suba o nível. Vai precisar que ele chame mais responsabilidade, que ele apareça mais pro jogo. E claro, Ryan, Andrés Gomes, Nuno Moreira são boas opções. O Ryan vive uma grande fase. E ainda você tem um Verratti que no jogo aéreo é perigosíssimo, podendo fazer diferença no banco. E claro, eu acho que pensando no lado do Vasco, é muito em levar a final o mais aberto possível pro jogo de volta no Maracanã, que está lotado. O Vasco tem essa vantagem e tem que saber usar ela, de entender que tudo não vai se decidir na ida. Que ele tem que manter o confronto no minimamente aberto pro jogo de volta. Se caso não ganhar, que seja um empate. Se caso não conseguir empatar, que seja uma derrota pelo mínimo de gol de diferença possível. Enquanto que o Corinthians, por mais que o Corinthians tenha tido até aqui um bom desempenho fora de casa na Copa do Brasil, ele venceu todos os jogos, ele venceu o Palmeiras, Atlético, ele venceu o Novo Horizontino, ele venceu também o Cruzeiro nos jogos fora de casa. É óbvio que se espera com o Corinthians que pressione muito, que vá para cima na Neoquímica Arena, que use o seu fator casa para abrir vantagem. Para não ir para o Maracanã tendo que correr atrás do placar, tendo uma pressão nas costas. Se espera muito disso. E cara, eu espero 2 jogos francos, 2 jogos bons, 2 jogos emocionantes, porque são 2 times, como eu falei, tem muita qualidade no ataque, tem jogadores capazes de fazer diferença com o lance, e também são 2 times que defensivamente têm muitos problemas. Então isso faz com que essa final se torne tão imprevisível, porque, cara, a qualquer momento alguém da defesa pode cometer uma falha bizarra e o adversário fazer o gol que deixa ele perto do título. Mas eu quero saber de você, torcedor ou não de algum desses clubes, a sua expectativa para essa grande final da Copa do Brasil, seu palpite para o jogo de ida e também para o jogo de volta. E se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, não esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo, você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.